Boa noite a todas e todos. Estamos começando uma roda de conversa, a 15ª roda de conversa, se a minha conta não estiver errada, do projeto Safety Well. Hoje, no dia 27 de agosto, às 18h06, a gente está recebendo aqui para essa roda de conversa a fonoaudióloga especialista em audiologia, Milene Nobre de Carvalho. Tudo bem, Milene? Oi, tudo bom? Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que É um prazer. agradeço. Eu sei que a tua agenda aí é super complicada. Tu estás, inclusive, no trabalho falando com a Ainda gente, estou aqui mas vai ser bom. O teu tema é achados audiológicos pós-Covid, né? É bom pós-Covid. a gente deixar claro que são achados durante a clínica, né? Os Isso. atendimentos nas diversas clínicas que tu atuas, né? Em Belém do Pará. E E aí tu Castanhal, né? E Castanhal também, que é interior, né, bem próximo da capital, né? É um dos maiores É, municípios, acho que depois de Ananindeua é, deve ser Castanhal, né? são os achados tanto de Belém, Ananindeua e Castanhal, né? Que são as áreas que eu atuo. Que são três grandes municípios, né? Da É, região Já é região metropolitana, Castanhal, né? Já pode ser já considerada, né? é interior, né? Mas é um interior próximo daqui nosso, mais ou menos 1 hora daqui de Belém. Tá certo. Então, tu vais ficar com 30 minutos, porque tens um teto mais curto hoje, né? Então, a gente vai tentar encerrar 10 minutos antes do horário que a gente tinha previsto. Então, tu vais ficar com 20 a 30 minutos, depois a gente abre uma rodada de perguntas, tá Tá. bom? Fica à vontade. Tá, então vou explicar mais ou menos vou tentar passar um pouquinho, né, como tu colocaste no início, não é nada comprovado ainda cientificamente, né, mas são os achados que a gente tem tido no pós-Covid, como tudo do Covid, nada ainda é comprovado, né, nada na saúde é 100%, no Covid nem 99% não é, né. Então os achados que a gente tem tido aqui, principalmente nos pacientes que tiveram queixa de ausência de olfato, de paladar, né? Permanência de uma dor unilateral de ouvido, né? Com uma dor na região do pescoço, que eles não sabem explicar muito bem como é essa dor, acompanhado de zumbido e tontura, né? Então, e assim, num grupo de pacientes, é uma média que a gente encontra, se a cada 10 a gente encontra 5 com os mesmos sintomas. Então, quer dizer, está sendo uma ocorrência grande, né? E aí a gente, quando ele vem até a gente com a queixa de ouvido tampado, né, a sensação de a cabeça dura, e quando a gente vai perguntar sobre a questão da perda do olfato do paladar, relatam para a gente que já estão há 1 mês, 2 meses, ou então passaram mais de 15 dias sem olfato, ou sem paladar, ou os dois, né? Sem aparentemente ter desenvolvido a Guillain-Barré, que muitos estão desenvolvendo, né? Mas que tem esses achados. Quando a gente vai fazer a avaliação audiométrica, que inclui a audiometria tonal, que é a gente observar o limiar, o quanto a gente ouve, né, vai fazer a vocal, ter o reconhecimento das palavras, e a impedanciometria, que é para a gente ver como é que está a mobilidade da membrana, a gente tem observado que esses pacientes do lado que tem queixa, eles apresentam uma curva alterada, que é chamada de curva tipo B, e que é característico de um processo inflamatório, infeccioso, líquido dentro da orelha, né? E aí eles voltam para o otorrino, fazem todo um tratamento, mas a persistência da sensação do ouvido tampado, do zumbido, da tontura, fica no pós-tratamento. Tá? Então, faz uma medicação como se fosse uma otite normal, né? Uma otite normal comum, né? Mas quando volta, as sensações permanecem, só faz melhorar essa mobilidade da membrana. E muitos, com a queixa da tontura, o número de avaliação otoneurológica que está relacionado com a tontura aumentou assim consideravelmente. E eu até brincava no início, né? Porque assim, lógico que a gente sofreu as consequências do Covid dentro de casa, mas eu dizia assim, eita, que o consultório vai chover depois. Porque
já tentava fazer uma correlação que você perdendo o olfato e o paladar, você tem uma alteração de par de nervo craniano, né? Ainda não saiu nada explicando 100% isso, mas que existe sim uma alteração no terceiro par de nervo craniano que está relacionado com o olfato e o paladar. E aí, esses, principalmente que passaram muito tempo com a ausência do olfato e do paladar, quando eles vão fazer o vectonistagmografia, né, ou os testes vestibulares que incluem desde uma prova de marcha, desde uma manobra, a avaliação com as provas oculomotoras, que vão avaliar os pares de nervo craniano, e a prova calórica, e eu, no meu, hoje em dia, estou introduzindo a vibração da mastoide, a gente observa uma alteração relacionada a algum tipo de labirintopatia. E aí a gente tem encontrado muita hipofunção e a labirintite em si, porque o termo labirintite, ele é mal utilizado, né? Então as pessoas usam a labirintite como se toda a tontura fosse labirintite, o que não é, né? Para eu ter labirintite, eu preciso ter passado por um processo inflamatório, infeccioso de ouvido, que essa inflamação ela tenha migrado para as estruturas lá dentro, ter tido uma mastoidite para poder desenvolver a labirintite. E aí a gente aprende na época de faculdade que labirintite é a doença mais rara, que é errado a gente está chamando as tonturas de labirintite. E aí vem o Covid e mostra pra gente que ela passou a ser a mais comum nesse período. Até estava conversando com um otorrino, que eu tenho muito mais contato, e eu estava falando, não sei se a gente tem um chama, né, para pegar esses casos, ou se realmente a ocorrência está sendo grande. Porque já que era comum, como é que de repente a gente tem tido? E tem entrado no nosso formulário justamente a pergunta, você teve Covid? Né, no nosso anamnese. Você teve Covid? Teve ausência de olfato? Ausência de paladar? Quanto tempo você passou acometido? Precisou fazer internação? Precisou não fazer internação? Quais foram as medicações que foram feitas? Porque até então pensar se pudesse ter alguma relação com as medicações, né? E o que dá para perceber que não é com medicação, não. E sim pelo tropismo que o vírus tem pelas estruturas auditivas, né? Então, tem tido uma ocorrência grande, isso não só aqui em Belém, né, na capital, como em Ananindeua, um número muito grande, e também no interior. Em Castanhal, que é um interior que eu atendo, que é próximo, tenho pego muito essas alterações. As hipofunções e a labirintite em si, como patologia. A queixa, deixa eu fazer uma pergunta e terminar, Juliana? Então. Pode, já. Aí sim podem ir fazendo as perguntas para poder tentar fazer alguma correlação. É que eu estou tentando organizar tudo que tu falaste na minha cabeça, né? Que tem É um meio monte louco, de. né? E a queixa que leva esse paciente ao otorrino, ou do otorrino para ti, é a labirintite? A queixa é a tontura e É com a a to... alteração da debulação, né? No caso, a marcha ela tá alterada, né? E o que tá trazendo mesmo é a questão da tontura. E aí se a gente pergunta, não, passei muito tempo com dor no ouvido, dor na cabeça, e aí como já tá virando, é rotina deles, né, já pedirem todas as avaliações, quando a gente vai fazer o exame, para nossa surpresa, dá alterado. E muita Geralmente, característica. e aí, geralmente é hemicraniana ou é uma dor generalizada? Qual é É o. hemicraniana, ela é mais centralizada mesmo, mais relacionada com é como se fosse uma dor de ouvido ou uma dor muscular, muitos referem que é uma dor no pescoço, né, nessa região na cabeça, aí diz assim, eu tenho a sensação que tá tudo oco, mas aí a gente vai para a literatura, não tem muita coisa que a gente correlacione aí, só que aí se pensar em par de nervo craniano, se pensar em processo inflamatório, a gente não sabe como está a via lá por dentro, se houve uma inflamação dos pares de nervos, né? Que é o mais provável que esteja acontecendo. Se realmente estão desenvolvendo a labirintite, né? E quando a gente vai para a avaliação de imagem, tem apresentado a alteração na imagem nos nervos.
Ah, interessante. E aí, mais uma pergunta. Quando esse paciente chega com essa queixa, né, que geralmente é a tontura, que deve estar remetendo, ou pode remeter a uma labirintite, né, que vem com essa queixa do ouvido, ele teve um percurso inflamatório da Covid diferente? É inespecífico, ele tem o mesmo caminho. Começou com uma febre, começou com não sei o quê, evoluiu para não sei onde. Olha, vamos dizer que 70% tenha tido uma inflamação de garganta, né? Ou a alteração na tomografia, né? No pulmão, né? Então, 70% dos casos. Mas, por exemplo, eu peguei uma senhora que deu 84 anos, que ela não teve nem febre, mas teve perda do olfato, do paladar. A audiometria dela deu um alterado mais pela a característica da idade, a presbiacusia, mas quando vai para a tipanometria tinha dado uma curva tipo B, fez o tratamento, melhorou. Quando foi fazer a avaliação autoneurológica, apresentou uma alteração de origem central, que está relacionado com um processo tipo de uma neurite. Só que não dá para afirmar que seja a neurite. Caramba! Não, é tudo, sabe, assim, são achados, mas não afirmações, mas que o Você número não tem um caminho, né? São vários não. caminhos, na verdade. Você tem uma variação, claro, como é uma clínica que se concentra a especialidade otorrino, quer dizer, a queixa que leva a ele vai ser essa queixa referente, né, né, aos órgãos A tontura. relacionados, né, a tontura É, especialmente. Só que aí, hoje em dia a gente já tem uma procura, antigamente para chegar até o otorrino, demorava, né? O paciente com tontura demorava a chegar no otorrino. Agora não, eles já conseguem chegar primeiro no otorrino, já vim fazer os exames e aí fechar um diagnóstico de labirintopatia mais rápido, que antes não era assim. Então, como o histórico do Covid é muito otorrinolaringológico, acaba que a presença da tosse, a presença da hiposmia, da anosmia, né, da digesia, todas elas relacionadas, ela é muito característica do otorrino. Então, quem persistiu e fica com essa sensação de ouvir, eu estou com o ouvido tampado, vai procurar quem? O otorrino, né? Então, muitos têm a questão dessa queixa da sensação de ouvido tampado, assim como tem a queixa somente da tontura. Mas aí a gente tem que puxar pelo paciente, porque quando a gente começa a perguntar, a gente vai ver que tem muitas coisas correlacionadas. Então, mais comum foi sensação de ouvido tampado, esse desconforto unilateral acompanhado de zumbido e tontura. Nem sempre com alteração na audiometria, né? Não ocasionando perda auditiva. Apesar desses casos que nós pegamos, eu acho que agora, nas 2 últimas semanas, encontrar 5 casos de labirintite é muito frequente isso. Para ter labirintite, eu tenho que ter tido perda súbita, né, unilateral, acompanhado de uma pós-otite, né? E esses pacientes, eles apresentaram uma perda súbita unilateral. é interessante, né, tu mencionares isso, porque a gente acaba, no começo da pandemia, as especialidades médicas que estavam mais vinculadas, né, era exatamente a pneumologia, né, por causa do vírus respiratório, e depois a infectologia, né, porque ele é um agente infeccioso. Aí, quando tu Isso. traz essas questões referentes a otorrinolaringologia, né, me faz pensar o seguinte: muitos pacientes, no começo das manifestações, da manifestação sintomatológica, acaba confundindo com sinusite. Sim, até porque a própria sinusite ela pode ocasionar a perda do olfato, né? Por exemplo, muitos casos foram fechados no início com amidalite por causa da sensação da garganta dolorida, né? A perda do paladar também, que é comum, né?
E muitos casos foram passando. Mesmo a gente, né, dentro de casa, nós tivemos o caso do Paulo Vitor, que no início era uma amidalite, e não era, já era um Covid, né? Muito interessante. Alguém tem questão para fazer? A professora Daniela Alfieri está aqui colocando, né? Vocês escreveram os relatos de caso para a literatura? Vocês estão se organizando para fazer isso? Ou tu queres sabe? voluntários? Já fui puxada a orelha por causa disso, de pegar os relatos de caso, de casa mesmo, né, desses pacientes. Alguns eu estou separando, acompanhando, tanto que eu peguei o WhatsApp deles, né, peguei contato, então fico trocando sempre informações com esse otorrino que eu tenho mais contato, da gente ficar monitorando eles, né. Então, tem uns 5 que eu estou direto acompanhando, então eu tô tentando coletar, né, todas as informações desde o início, desde o Covid até agora. Só que como muitos estão em crise, né, de tontura, então até tem desses 5 que eu estou acompanhando direto, 2 deles estão fazendo reabilitação comigo. Então, eles estão querendo sair dessa fase, que parece que essa fase está sendo pior do que sentiu lá atrás do Covid, entendeu? Na época do Covid. Então, essa sensação da tontura, essa sensação do mal-estar, essa sensação do barulho o tempo todo da cabeça, é muito desconfortante. Então, parece que eles querem primeiro sair dessa fase para depois a gente pensar em qualquer outra coisa, mas que está sendo muito mais comum, tá? Tanto que esse otorrino, ele já pega e já manda direto para falar comigo. Por quê? Ele sabe que eu vou lá e vou tentar futucar mais informação. E aí a gente acaba achando alguma coisa. A professora Sara está perguntando aqui no chat sobre as alterações na deglutição após o uso prolongado do respirador. Tu tens pego alguma coisa? Essa não é muito a minha área, né? Porque eu não trabalho com essa parte da disfagia. A minha parte é muito mais auditiva. Só que, assim, as colegas que trabalham em UTI, que trabalham na parte de fono no pós-Covid, tem pego um número muito grande, sim, de alterações de deglutição por conta do uso a retirada, né? A extubação, ela acaba provocando, sim, e o tempo também, né, que passou entubado. Então, muitos casos, sim, de alteração de deglutição por conta do tempo de intubação. Só que, né, como não é minha área, eu não tenho como afirmar qual. O que eu tenho visto é o que eu tenho, que eu sei, é o que eu tenho observado que meus colegas falam, né? Que tem tido um avanço bem significativo de melhora no tratamento fonoaudiológico, que estava com alteração na deglutição, na respiração. Então, como o primeiro passo sempre foi o fisioterapeuta, para primeiro restabelecer a respiração, a deglutição ela ficou um pouquinho depois, né? Mas a gente tem observado que tem tido uma melhora bem significativa com o trabalho que elas fazem, né? Que é bem interessante. Não me atrai, mas... Mas vou fazer um comentário. Que eu sou fisioterapeuta, Milene, e eu tenho lido, né, o trabalho da fisioterapeuta na reabilitação dos pacientes pós-Covid, então, e assim, é muito enfocado o trabalho respiratório do fisioterapeuta, o aspecto funcional, né, e alguns falam sobre a importância do trabalho interprofissional, porque o fisioterapeuta, ele acaba percebendo que ele está cuidando do aspecto da função do pulmão e que os pacientes não têm indicação da fono, embora eles apresentem problema de disfagia. Então, eles vêm com uma função comprometida da deglutição, mas que nem sempre é percebido pela equipe médica, que se concentra muito no aspecto da função respiratória. E o indivíduo continua com uma dificuldade de ganho de peso, e que não é só pela debilidade nutricional, motora, fica, né, não é porque saiu da internação e já está em casa e está se recuperando, mas é porque ele não consegue engolir bem, né. Aí não tem nutrição, né? Exatamente, e aí isso não tem sido tão percebido, mas o fisioterapeuta, por ser parceiro com o fono, ele percebe isso, ele destaca que não adianta só fazer o retorno da função respiratória,
mas ele percebe que o apoio da fonoaudiologia é fundamental, né, nesse aspecto. Trabalho, né? É uma coisa que eu tenho observado, que parece que a gente está num único país, mas que cada região está trabalhando de uma forma diferente, né? E a gente fez uma live e eu falei muito a importância do fisioterapeuta, né? Porque o fisioterapeuta, eu acho que toda equipe vai desde da recepção até a parte da saída do paciente, né? Do maqueiro, de todo mundo. Mas assim, o fisioterapeuta, ele tem atuado no antes, no durante e no depois, né? Aqui a gente tem percebido que a equipe multidisciplinar tem funcionado bastante, né? Mas, por exemplo, conversando com minha prima em Manaus, a gente vê que parece que cada um está por si. Em São Paulo, vi os relatos também da equipe multidisciplinar, não sei como é que está aí para o Sul, né? Essa questão da atuação, porque na verdade tem que todo mundo trabalhar junto e não separado, esperar acabar um trabalho para começar o outro, para depois começar o outro. Não, é um trabalho mesmo em equipe, né? A Josiane está fazendo um comentário aqui no chat, né, com relação a uma coisa que tu falaste, né, que o início da pandemia procurou evidenciar, que era o que a gente sabia também no início, né, que era um vírus respiratório e que, portanto, o trabalho ficou concentrado aí, né, depois que se descobriu que ele não necessariamente é um vírus respiratório, que ele é um vírus sistêmico, né, que tem consequências sistêmicas bem graves. E aí eu tá comentando aqui sobre a dificuldade das pessoas serem informadas sobre a ausência de paladar e de olfato no início, né? Mas aí eu tenho que lembrar que, por força da Milene, eu recebi dela, logo no início da pandemia, a Sara vai lembrar, aquele comunicado da Sociedade Francesa, exatamente, onde eles já falavam lá em março, acho que março, início de abril, né, que a perda do olfato e do paladar eram sintomas importantes. E depois, muitos meses depois, isso veio se consolidar como, né, um sinal até, né? Não só um sintoma, mas um sinal importante de que você está com a Covid, né? E aí ela faz uma pergunta, né? Tu tinha comentado no início, mas eu acho que se tu repetir é legal. Por quanto tempo tu tens percebido, né, a permanência de perda do olfato e do paladar nos pacientes que tu tens atendido? Você acha no início, né, que isso tem variado bastante? Na verdade, como a gente começou a atuar só um mês depois, né, da pandemia, a gente voltou ao atendimento, então a gente pega o relato do próprio paciente, mas o próprio paciente, ele não sabe dizer o que é perda de olfato do paladar, ele não sabe perceber isso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai perguntar, não, mas aquele cheiro que você estava acostumado a usar, o perfume que passa de manhã, você percebe ainda? Quanto tempo passou para perceber? E algumas pessoas que mais se observam, eu já peguei logo em maio, pessoas que estavam um mês já sem olfato e já peguei pessoas 2 meses sem olfato, que no início eu achava um absurdo, quando eu escutei uma vizinha do prédio falar, Milene, eu estou um mês sem sentir cheiro. Aí eu, meu Deus, um mês sem sentir cheiro, sabe? Aí depois a gente começou a ver que isso foi muito constante, muito constante. E então, tem pacientes que eles começam a perceber 72 horas só depois do que estão acometidos com Covid, que perdeu o olfato ou o paladar. E assim como tem pacientes que não, olha, já estou até hoje, então quer dizer, já passou o período do pico da pandemia aqui e estão ainda no mês de agosto sem olfato e sem paladar. Alguém mais tem questionamento? Alguém quer fazer alguma pergunta direta sem ser pelo chat? Pois é. Se o paciente já não sentia cheiro. Uhum. Só completa aí, Marcelo, que ele perguntou. Aí o João diz o seguinte, né? E se o paciente já não sentia, já tinha uma dificuldade prévia, né? É isso que o João está colocando, né? Às vezes aí paciente fica essa dúvida, né? Paciente que tem sinusite crônica. Pois é, a gente tem em casa, o meu filho. Então, ele tem uma sinusite crônica, ele fala que ele não sente cheiro, mas eu sei que ele sente cheiro. Só que aí, por exemplo, o que faz a diferença? Eu colocar 3 fragrâncias diferentes. Por exemplo, põe um café, um perfume e... Aqui o povo tem mania de naftalina, não sei como é para ir. Põe esses 3. E aí vai
você vai e observa lá. Você acha que quais as pregnâncias você observou mais, né? Qual é que está mais forte? Qual é que tem mais fraco? Lógico que tem uma intensidade diferente entre elas. E aí, a pessoa que é cometida pelo Covid, ela não consegue nenhum, né? E a pessoa que já tem lá um histórico de sinusite, na hora que eu vou jogar um perfume forte, ela vai lá e percebe. A pessoa com Covid não percebe. Tanto que aqui, eu não sei, a fisioterapeuta pode falar isso, porque é um trabalho tanto da fisio quanto da fono, mas aqui quem está fazendo mais a fisioterapia é o trabalho de reconhecimento dos aromas, né? Você põe todos os vidros iguais, sem dizer qual é o aroma, tampa os olhos para poder ir estimulando o par de nervo craniano e ajudando na percepção do olfato. Não sei se aí está sendo feito, mas aqui tem sido feito. Vocês fazem aí, Sara, esse exame dos pares cranianos? Porque aqui a gente encontra muito pouco. Eu não atuo na clínica, né? Minha atuação é na docência mesmo, dentro da saúde coletiva. Mas é corriqueiro mesmo, na fase de desmame auto-hospitalar, tem sido feito todo esse exame neurológico, inclui o exame dos pares cranianos, né? Então, como eu comentei, eu esbarro, tenho feito leitura da atuação na fisioterapia, e tem sido relatado como parte dos exames clínicos da neurologia, o par craniano também avaliado. Mas não tenho lido, assim, especificamente, alteração, não tem relato específico, como eles focam muito na questão motora, alteração de nervo hipoglosso e tudo mais, mas não fala exatamente sobre a falta do olfato e paladar, mais é questão motora mesmo. Não tem quase nada. As que eu li, elas são todas de fora, né? E ensinam até, inclusive, em algumas, o treino do olfato, botando os aromas diferentes para ir ajudando a estimular os pares de nervo craniano que estão envolvidos com essas estruturas, né? Com essas funções. Aí, tanto que tem algumas fonos aqui que estão introduzindo esse trabalho, e algumas mais, e físio está fazendo tanto a parte respiratória, já trabalhando os aspectos também olfativos, né, do reconhecimento dos aromas. A professora Daniela Alfieri comenta aqui no chat, Milene, que assim, né, tudo muito incerto com relação aos sintomas, né? Pós-pandemia, inclusive, pós-Covid, né? Pós-infecção. Então, tem coisa que a gente não sabe se é durante a infecção, se é depois da infecção, né? Se é sequela da infecção, ou se já estava lá e você não percebeu depois, né? Ou se foi só gatilho. Ou se foi só gatilho, exatamente, até porque como ela tem uma relação com a imunidade, né? E se manifesta muito, é uma doença sistêmica muito relacionada com a imunidade, pode ser que ela, né, acabe sendo, sintomas sejam a partir de gatilhos que ela... eu peguei hoje uma menina para fazer avaliação de 17 anos. E aí eu comecei a introduzir a pergunta, você começou a sentir isso quando? Já existia há 1 ano atrás, há 2 anos atrás? Tem histórico na família, né? Porque justamente para começar a ter essa percepção. Essa menina tem 17 anos. E é a mesma queixa. Dor unilateral, né? E quando eu terminei a avaliação autoneurológica dela, deu uma hipofunção do mesmo lado que ela sente a dor, com audiometria normal e impedanciometria normal, ou seja, não tem impedimento de líquido e secreção que esteja impedindo que o funcionamento ali daquele labirinto. Não, alguma coisa já ocasionou. Para 17 anos eu já ser hipofuncionante de labirinto, meio, sabe, apesar de já ter saído na literatura que hipofunção pode começar desde pequenininho, mas aí são outros relatos. Então, isso é bem relativo, né? Eu acho que é muita pesquisa que ainda precisa, mas a gente tem observado bastante. Não sei se foi uma questão regional, né? Antes eu achava que as tonturas estavam muito mais ligadas aos aspectos emocionais,
não aos aspectos mesmo otoneurológicos, pelo fato pela privação de espaço, de você não poder mais ter toda uma movimentação como você tinha antes, o estresse, a tensão, se era isso que estava levando um número muito grande, porque a gente pegava e parecia que as tonturas, elas eram meio que subjetivas, né? Não achava, começaram a achar que é muito subjetivo, é mais estresse, é mais idoso, e aí começou a mudar a população. A gente não pegava mais só idoso acometido, a gente começava a pegar adolescente, adulto jovem, e começou a observar que a população ela começou a ficar modificada, entendeu? Então ainda precisa mesmo botar todos esses relatos na ponta do lápis para que isso se torne evidência, porque não tem, né? A gente pensa muito, vai levar a óbito, vai acometer o pulmão e pronto. Não, mas e a qualidade de vida desse paciente no pós-Covid? O que vai influenciar para o resto da vida dele? Quais são os sintomas que podem permanecer? Quais são as outras alterações que podem, as sequelas que podem ficar aí por causa do Covid, né? Então, é ainda tudo muito incerto, mas é o que a gente tem observado. Não, como mais uma vez, eu não sei se, como eu atendo 3 regiões diferentes, eu tenho observado que tem acontecido isso em todas essas regiões. E aí sempre me param e me perguntam, avaliação, e assim, e o número de avaliações otoneurológicas, elas aumentaram muito, muito mesmo. Coisas que a gente não observava antes, que a gente passou a observar agora. E se a gente for pegar, esses pacientes todos foram acometidos pelo Covid. Esse é até... Fala, Milena. Não sei aí o relato de vocês para aí, como é que tá, porque vocês estão no pico agora, né? A gente já... Daqui a pouco que a gente vai saber o pós-Covid, né? Por enquanto, a gente está naquela fase dramática que vocês passaram 2 meses atrás, né? Agora que a gente está passando por ela. E foi um dos comentários também da professora Daniela Alfieri, né? Esse teu comentário final, que é a gente chamar a atenção para todos os profissionais, né? Todas as categorias profissionais devem estar atentas aos sinais e sintomas, né? Devem estar preocupados, porque, de fato, aquilo que a gente começou achando que era um vírus respiratório, que se comportava ali pelos pulmões, que fosse árvore superior ou até inferior ali, nível de alvéolo, depois se descobriu que não, né? Que ele é um vírus sistêmico, e agora, com o teu relato, ele não é só sistêmico, como ele tem um tropismo, muito provavelmente, pelo sistema nervoso. Né? Tem uma pesquisa, né? Mas ainda eu fiquei de procurar, nem procurei ela ainda, que é justamente o acometimento do sistema nervoso central, né? Exatamente. Na verdade, assim, até saiu num boletim que a gente publicou semana passada com o apoio dos mini-farmas, né? A Maria Catarina, que é orientada da professora Daniela, fez um levantamento de uma matéria da BBC News, se eu não me engano, que saiu, entrou até no Dica Safety, né? Exatamente nesse sentido que tu estás falando, Milene. Chamar a atenção dos profissionais que eles não podem deixar passar nada, nenhum sintoma, nenhuma manifestação, negligenciar nenhum. Exatamente. Por quê? Porque o que se percebeu é que todos os órgãos e sistemas do corpo podem ser atingidos durante a infecção. E não se sabe por que razão o vírus segue um caminho e não segue outro, dependendo do paciente. Então, tu estás tendo a oportunidade de encontrar, né, pacientes, por conta do teu trabalho e da clínica onde tu estás, que a queixa leva a ele, né? Poderia também ser algo, né, basicamente local, não teria uma relação neurológica, né? Talvez não tivesse uma relação, mas quando tu falas que tu tens achado bastante, quer dizer, tem tido uma demanda crescente de exame otoneurológico, aí isso acende uma luz roxa, né? Isso coloca o tropismo, né? Cada vez mais evidente o tropismo do vírus, né, pelo sistema nervoso central, e com sequelas bastante importantes, né? Se achava que eram motoras, especialmente, como a Sara comentou aqui, né? E depois você percebeu, não, que quando atinge o sistema nervoso central, pode atingir
qualquer coisa. Qualquer. Pode ser membro inferior, pode ser membro superior, pode ser olfato, pode ser paladar, pode ser qualquer, né, para afetar indiretamente outros sistemas e órgãos, e é muito boa essa conversa que a gente está tendo contigo, muito interessante. E esses pacientes que tiveram essa queixa, que fizeram tomografia da face, assim, a grande maioria, não vou especificar percentual, porque não tem como, né? Mas a grande maioria não tinha alteração de seios da face. Caraca! Disse, e aqui nós temos uma tendência a ter todas as ites, né, por causa do nosso clima. E aí a gente pega quando vai ler, não tem nada na tom, né? Não, aqui para o sul, estamos no inverno, né? Então é a hora também que as ites começam a se manifestar. Então não está sendo incomum, agora a gente teve uma transição de temperatura bem importante, então não é incomum, não está sendo incomum você ter manifestações como sinusite, né? Algo que se assemelha a sinusite. E aí, esse teu relato foi muito interessante agora. Você acaba fazendo a toma e percebendo que não tem Não tem secreção, uma it ali não tem, mas ele tem sintoma. E assim, outro achado que a gente tem começado agora a introduzir nas pesquisas é a avaliação eletrofisiológica, que como ela faz uma avaliação do tronco encefálico, né? Então, ela vai olhar ele faz a avaliação elétrica da audição e vem observando todo o tronco encefálico, tanto o baixo quanto o alto. Nesses pacientes que apresentaram alteração autoneurológica e que têm queixa unilateral, então, como a gente pesquisa onda eletrofisiológica, ele é tanto neurológico como eletrofisiológico, então a primeira parte dele que pesquisa os pares, as ondas 1, 3 e 5, ela está relacionada com o tronco cefálico. Então, ela tem um valor, né, que diz pra gente se está normal, se está aumentado, se não está. Quando ele vem e apresenta essas ondas aumentadas de 3 e 5, ele está relacionado com o tronco encefálico alto. E a gente pega que esses pacientes já começam a ter alteração nessas ondas eletrofisiológicas, né? A gente não tem um exame anterior para fazer a comparação, porque seria interessante. Alguma vez fez alguma avaliação, faz o comparativo e vê como era antes e como está agora. Então, ontem mesmo eu peguei no consultório uma senhora, teve Covid, perda de olfato, de paladar, está com queda de cabelo, que a gente tem pego muita queda de cabelo, né, no pós-Covid. Não se sabe se foi pela medicação, também nunca parei para perguntar se ela, pelo uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, nunca parei para perguntar se poderia ser por causa da medicação. Porque como não é minha área, né, eu acho que eu fico entrando numa área que não... Mas eu sempre pergunto, o que você tem? Queda de cabelo. Queda de cabelo tem sido constante, né? E aí, a tontura, o zumbido, essa sensação de ouvido tampado, de pressão unilateral. Essa paciente, apresentou na avaliação eletrofisiológica dela alteração unilateral, se eu não estou enganando, dela era direita, mas audiometria normal, impedanciometria normal, autoemissões ausente, e aí tem uma pesquisa já feita com autoemissões internacional, no Brasil não tem nada, dizendo a ausência das autoemissões, que ela avalia células auditivas e que pode começar a apresentar a ausência de respostas de autoemissões acústicas no pós-Covid, né? E aí essa paciente, ela apresentou alteração eletrofisiológica com alteração autoneurológica, apresentando só que o dela deu uma alteração que a gente chama de origem central, né? Bate mais com as alterações que a gente observa de par de nervo craniano, de todo um histórico aí que pode alterar a parte do sistema nervoso central, né? Então, ela foi o mais evidente ainda de todos. Qual a idade dela, Milene? 63. Nossa, paciente jovem. E aí, para a gente chegar no fim que tu tá conseguindo... Recuperação muito boa. Recuperação muito boa, viu, do Covid. Do Covid, muito boa. Não, então, sem aí internação, é que tá. né? Sem internação, mas com esse bando de sequela aí. Pois é, porque até às vezes me dá um negócio que eu não sei se existe ou não, porque como eu não sou da área médica, porque eu tive Covid leve. Eu digo, gente, e tem Covid leve, moderado, severo?
Eu acho que tem Covid com agravamento e sem agravamento, né? Mas aí, qual é esse agravamento e esse sem agravamento? Porque se eu apresentar sequela depois, porque eu tive um Covid leve, eu não posso ter sequela? Então já mostra que não, né? Então, assim, tem que buscar todo o histórico. Tem alguma outra coisa que possa influenciar mais ainda a desenvolver as sequelas? Pode, né? Mas aí tem que fazer todo um levantamento desse paciente. Mas o que é o antes e o depois é que no pós tem apresentado essas alterações. Milene, as tuas provocações, elas trazem muito mais inquietação e... porque eu acho que essa tua provocação final aí eu achei interessante, porque se você... Primeiro que a gente não tem um quadro muito bem fechadinho do que é a infecção, né? Então, se você não tem um quadro muito bem fechadinho do que é a infecção, a gente fica dando palpite, né? Do que é leve, do que é moderado, do que é grave, né? O grave é porque ele vai precisar de respirador. Então, o grave, o leve e o moderado é muito mais pela nossa condição de assistência do que necessariamente pelas manifestações clínicas do paciente, né? É aquilo que a gente está preparado para atender. E aí eu lembro que a Josiane estava colocando aqui uma coisa interessante, né? O acesso a neurologista no sistema de saúde, né? A gente tem uma dificuldade enorme de acessar, demora muito, é uma especialidade que não só por conta do sistema, mas é uma especialidade muito, né, numericamente enxuta. Pequena, né? Ainda mais se você for para as subespecialidades, um neuropediatra, é procurar agulha num palheiro, né? E aí, nesse momento que a gente precisa desse conhecimento, a gente tem toda essa dificuldade. Mas eu acho que a tua provocação final acende alguns alertas, né, na cabeça da gente, que assim, o primeiro alerta é, olha, nós estamos diante de uma doença causada por um vírus que a gente não sabe o estrago que o vírus provoca durante a infecção. E a gente também está se deparando com o estrago pós-infecção. Né, que a gente também não sabe o tamanho, a gente está descobrindo a cada paciente, né, a cada especialidade, subespecialidade, cada profissional está descobrindo um tanto desse pós. Uma coisa que me assustou no relato da senhora que tu fizeste aqui, Milene, é assim, que ficou na minha cabeça, é a violência. A violência com que... Estou suspeitando, né, que como a gente não tem o durante... Você não tem os exames do durante nem do antes dessa pessoa. Ao você não ter o antes nem o durante, você fica com o retrato do pós, né? Sim. E o pós dessa paciente, pelo teu relato, é muito violento. O estrago, né, do que o vírus provocou no organismo dela e as sequelas que ela fica, se forem tratadas como sequelas, né? São extremamente agressivas. E aí eu te perguntaria assim, ela ficou quanto tempo, quer dizer, isso, dos sintomas da Covid que ela teve, até o aparecimento dessas sequelas, tu tens essa temporalidade? Então, eu perguntei para ela quanto tempo ela estava sentindo isso. Ela disse que ela começou a sentir, o relato dela foi logo após ela levantar do Covid. Aí eu disse, mas a senhora esperou todo esse tempo. 2 semanas. Ela foi em abril, né? O pico dela também foi o do pico daqui, né? Então nós estamos em agosto, né? Eu até perguntei, mas a senhora demorou todo esse tempo? Ela disse, não, porque eu estava com medo de fazer o exame. Ela estava com medo de fazer o exame neurológico. E aí ela disse, como ela é mãe de uma fonoaudióloga até, aí ela achava que era outra coisa. Tanto é do estômago, foi da medicação. E ela começou a ver que não, que cada vez que ia passando, aquela sensação do ouvido não melhorava, que o zumbido só fazia aumentar, que aquela sensação de mal-estar da vertigem, né, da tontura, não passava, e só foi passando o tempo, até que ela resolveu procurar, aí como tem o acesso de já ser uma filha de um fono, dentro de uma clínica que é mãe tem uma filha fono, dentro de uma clínica tem um otorrino que trabalha, já foi direto com o otorrino, e mesmo assim, muito tempo, né, porque até ela se recuperar foi maio, né, ela se recuperou do Covid, maio, junho, julho, agosto só, que ela veio procurar fazer os exames. 3 meses com isso. Caramba. 3 meses com isso. Milene, eu sei que tu tá aí já em cima da hora. Tem que liberar o pessoal. Eu quero agradecer
muito essa conversa. Eu acho que foi muito bom. Vamos começar a produzir coisas no boletim também sobre os achados audiológicos. Eu acho que é interessante, também quero agradecer, mas eu acho interessante para a gente ver se isso é uma questão regional, se não é, se vai começar a aparecer os casos aí, como vocês estão num centro de uma universidade, né? Acaba, acho que aparecendo muito mais casos, apesar que pelo SUS eu não peguei nada, eu peguei mesmo na clientela de particular, né, plano, né, no SUS até agora não peguei nada que viesse diretamente de avaliação otoneurológica e eletrofisiológica no pós-Covid, até porque aí acabam fazendo outras coisas na parte do SUS, né, mas como vocês estão, com certeza a população é outra, e o que vai aparecer mais, né, espero ter tentado passar alguma coisa, estão fechados os ambulatórios, né, daí aqui meio que o povo tá enlouquecido. É que nós estamos naquela fase que vocês passaram. Já passamos, Entendeu? Então, nós verdade. estamos naquele momento da gente segurar, porque o número de casos aumentou muito. Então... e assim, na verdade, o aqui, que é a nossa referência tipo a UEL, é o Betina Ferro, né? O Betina agora que voltou também, então não tem ainda esse parâmetro do público, né? O público que eu voltei, o que eu voltei a atender foi Castanhal, eu voltei agora para a unidade de saúde atender. O Pará fechou agora as UTIs Covid, então o povo que estava internado nas UTIs Covid agora começa... Estão saindo agora, né? No caso de vocês. Então agora... Não, aqui... Não, vocês acabaram de fechar as UTIs. Nós estamos com as UTIs lotadas aqui. Não, agora voltou a encher. A gente está com as UTIs pediátricas cheias, né? Então são os adultos das UTIs pediátricas. Aí os adultos, eles começaram a aumentar, mas aí tá bem controlado. Mas as UTIs pediátricas estão bem cheias. Tu pegou criança? Ou a tua paciente mais jovem foi de 17 anos? Não, o meu mais novo foi um bebê de 4 meses. Estava no 28º dia de Covid. Mas, como ele é Down, tem as alterações do Down, né? Já veio logo quando ele saiu da UTI, foi para UTI por conta do Covid. Nasceu com Covid, foi para UTI. E aí, já como aqui já os hospitais eles já estão direcionando para os otorrinos, então ele já veio para avaliação logo audiológica básica de triagem, e graças a Deus ele deu tudo normal. Vamos ver para o Down, que a gente espera uma otite recorrente, uma alteração eletrofisiológica, todos os exames dele deram normais. O único que deu alterado dele foi uma autoemissões que eu pedi reteste amanhã. E aí eu vou ver se vai persistir. Mas como é comum, não dá para fazer ainda esse parâmetro. Só que aí tem outras que estão saindo da UTI, né, de criança, que provavelmente devem voltar para avaliação, e aí vamos ver se vão aparecer as queixas, se vai aparecer as tonturas nas crianças, porque eu achei muito estranho começarem a divulgar a parte da alteração neurológica em crianças. Então é sinal de que eles já tinham alguma coisa aí em mente, mas como sempre nada divulgado, né? Dava para ser assim a noite inteira para falar disso, porque tem mais pergunta, mas eu sei que teu horário está apertado aí, Milene. E fica o convite aberto aí para futuros encontros, quando tiver mais informações, mais achados. Eu vou separando esses daí, a gente já pediu para monitorar esses, alguns já concordaram, né? Outros estão preocupados em ficar bem, vamos ver se depois eles aceitam, né? Dar esses relatos para a gente também. E aí tem que ter consentimento. Tem que ter consentimento. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Estão desculpando qualquer coisa. Não, foi ótimo. Espero ter trazido um pouquinho da nossa experiência daqui. Né? Nada comprovado, né? Mas eu acho que serve para a gente começar a abrir a mente. Com certeza. Vai ficar disponível essa roda de conversa, vai ficar disponível lá no site do Projeto Safety e vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir depois e rever e pensar também, vai ficar lá nos nossos endereços
Te agradece muito, Milene. Bom retorno para casa, vai em segurança. Obrigada, gente. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí, se cuidem. Tchau. Tchau, tchau.